Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Denúncias da Operação Lava Jato da Polícia Federal atingem candidatura do PT ao governo de São Paulo e mobilizam partidos políticos que querem aprofundamento das investigações. O entrevistado de hoje é Enio Tato, deputado estadual desde 2002, sempre eleito pelo PT. Atualmente, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, obrigada por estar conosco. Bom, deputado, o presidente estadual do PT, Emílio de Souza, disse que esse episódio Padilha já está superado e que o PT vai seguir o seu caminho. É verdade que Padilha negou peremptoriamente qualquer participação em contratação, de indicação de nome, de ex-assessor para comandar aquele Labogem, o laboratório do doleiro que está preso, que foi usado para lavagem de dinheiro. Mas tudo isso sugere que ainda há muito esclarecimento que precisa acontecer. Dá mesmo para dizer que esse caso está encerrado? Boa noite, Maria Lídia. Eu acho que está sim. Eu acho que ele explicou muito bem. Primeiro que ele foi simplesmente citado numa conversa e mais nada. Ele foi ministro da Saúde e ele deu entrevista coletiva, participou do Roda Viva ontem e falou sobre o assunto sem medo nenhum, com muita clareza. Essa empresa, por exemplo, não teve um contrato, não teve um convênio em toda a gestão do ministro Padilha na Secretaria de Saúde. Eu acho que o problema todo é uma preocupação, por quê? Porque é um candidato competitivo. Pela primeira vez no estado de São Paulo, nós vamos ter uma eleição que vai estar disputada. Primeiro, pelo saturamento do PSDB no estado de São Paulo. E segundo, que nós vamos ter pelo menos 3 candidatos de oposição que vai levar a eleição para o segundo turno. E eu tenho certeza que vai o Alexandre Padilha e vai ganhar as eleições. Bom, agora, deputado, o deputado licenciado André Vargas, que se desligou do PT, sob muita pressão do próprio partido, isso é preocupante? Os senhores temem que ele possa atuar e agir como adversário por ressentimento, por vingança, pela pressão que sofreu? Não, porque ele até já deu um depoimento que aquele caso do currículo, daquele funcionário que foi trabalhar no laboratório, esse currículo chegou na mão dele e ele que encaminhou. Então eu acho que ele fez o bem, né? Tinha que pedir demissão realmente, eu acho que deveria até ter renunciado ao mandato, né? E ele tem que se explicar com a justiça. Agora, é como o Lula falou, né? O PT não pode responder, né, e pagar por um ato falho de um parlamentar, de um filiado que hoje não é mais nem filiado do PT. Bom, se pelo lado do PT vocês estão considerando que isso já é um caso encerrado que está envolvendo o nome de Alexandre Padilha, do lado dos partidos da oposição não é bem assim. O PSDB vai ao Ministério Público Federal. O PPS, o DEM, querem que Alexandre Padilha vá à Câmara Federal para se explicar lá naquelas comissões de finanças, de controle, para dizer o que é, o que não é. No entender, tudo isso pode fragilizar a candidatura Padilha? Eu acho que não. Eu acho que não. E o Padilha não tem que se explicar no Congresso. Mesmo porque não tem nada. Ele não deve aceitar esse convite, porque não é convocação. Lá é um convite. Lá virou palanque eleitoral. Lá é comício. Na verdade, quem deveria se explicar, deveria ser convocado, eram os 2 secretários do Alckmin aqui, que já foram denunciados e a gente não vê a mídia falar sobre eles, né? Parece que a mídia trata diferente. E caso grave, caso da Alstom, caso do metrô, dos trens, aqui no estado de São Paulo, e 2 secretários que o governador não teve nem a coragem de afastar. Eles saíram agora porque vão ser candidatos a deputado federal. Então, existe uma outra forma de tratar, né, quando são acusados ligados ao PSDB, ao DEM, né, agora, ou à oposição do governo Dilma. Eu quero fazer um reparo. Quando o senhor diz a mídia não fala nada, eu quero dizer ao senhor que esses ex-secretários e que são deputados estiveram aqui no Jornal da Gazeta e falaram, responderam a todas as perguntas. E todas as notícias que nós sabemos por aquilo que vem sendo publicado também nos jornais. O noticiário
foi amplo a respeito dessas denúncias. O que não aconteceu foi a instalação da CPI na Assembleia Legislativa para a investigação desse tal cartel dos trens de São Paulo. Como é que ficou isso? É verdade, né? Chegamos em 26 assinaturas, né? Chegou agora mais 2 deputados assinaram, mas lá a base governista e o governo, o Palácio do Governo, não deixa, né, abrir nenhuma CPI. Eles, no início do ano legislativo, eles protocolaram 15 CPIs para a oposição não poder protocolar mais nenhuma para não dar tempo. Agora que está no final da legislatura, né, em época de eleição, chegou a vez de uma CPI que nós protocolamos, que é a CPI dos pedágios, sobre o abuso, o aumento, o valor exorbitante dos pedágios, né? Mas sabe quem que vai ser o presidente da CPI? Uma CPI proposta pelo PT, pelo deputado Antônio Mentor, que deveria presidir. O presidente da CPI vai ser o Bruno Covas. E é interessante, o neto vai investigar o avô, porque os grandes contratos no estado de São Paulo dos pedágios foi feito pelo governador Mário Covas. Então você imagina o neto investigando o avô sobre os rombos, né, os escândalos, né, e os absurdos que existem nos pedágios aqui no estado de São Paulo. Então na Assembleia Legislativa ele se comporta de uma forma que a oposição não tem direito a nem aprovar um convite de um secretário ou de um dirigente que está denunciado. Então isso, a vida lá na Assembleia Legislativa é muito difícil. E é diferente, inclusive, em governos do PSDB de outros estados. Aqui em São Paulo é impressionante. Eles massacram, eles não deixam investigar nada. Nada, nada, nada. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, deputado. Boa noite. Gabriel.